Gravação iniciada. Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à pauta da tarde, às 14 horas do dia 10 de março, com o processo que temos sustentação oral. Vou pedir para a suporte chamar o patrono do item 36, processo 19.515.002.234.2010.8. Ok, presidente, farei a convocação. Item 36 da pauta, doutor Rafael, seu processo será julgado hoje. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Boa tarde, doutor Rafael. O senhor nos ouve e nos vê? Doutor Rafael, nós não lhe ouvimos nem lhe vemos. Agora sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, então vamos começar. Quase que eu começava o seu julgamento sem o senhor, viu? Eu estava na sala de espera, mas aí eu não sei se estava na sala de espera certa. Aí depois eu entrei de novo e aí sim recebi a mensagem. Né? Sim. A menina disse, ele não chegou ainda, mas aí deu tudo certo. Bom, na verdade eu ia tentar começar outro, então, para depois dar um tempinho para o senhor. Bom, mas então vamos começar. Item 36, processo 19.515.002.234.2010.08, recorrente Advocacia Rusni Paulino, e interessado Fazenda, o relator doutor Caio Quintela, com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do acórdão 1302, final 115, proferido pela segunda da terceira da primeira sessão deste CARF, em sessão de junho de 2013, que negou o provimento ao voluntário do contribuinte. Em resumo, a contenda tem como objeto o lançamento de ofício de RCS, contribuição ao PIS, COFINS e IR-fonte, nos termos do artigo 61 da Lei 8981, inicialmente referente a omissões de receitas constatadas pela ausência de emissão de notas fiscais, recibos, ou mesmo escrituração no livro caixa, acompanhado de ofício qualificada e responsabilização dos sócio-administradores. Também foi considerado o pagamento a beneficiários não identificados ou sem causa, que deu margem ao IR-fonte em questão. O contribuinte, em primeira instância, tem a sua impugnação desprovida, endossando integralmente essas 5 exações. Ele vem ao CARF por meio de recurso voluntário e também, como mencionado, tem o seu recurso voluntário negado. Intimada a Procuradoria não embarga, o contribuinte também não embarga, interpõe diretamente recurso especial sob apreço, demonstrando a suposta divergência quanto aos temas de decadência, qualificação da multa, representação fiscal para fins penais, a incidência do fonte sobre os pagamentos sem causa e também questiona o juros sobre as penalidades, requerendo, então, em relação a todas essas matérias, a reforma. Em seguida, o especial foi parcialmente admitido através do despacho de folhas, entendendo que apenas o questionamento do tema do IR-fonte teve satisfatório preenchimento dos requisitos regimentais. A decisão ela foi mantida depois por meio de um despacho de reexame de admissibilidade. Cientificada a fazenda oferta contra razões, pugnando primeiro pelo não conhecimento do apelo do contribuinte e a manutenção do acórdão. Em seguida, a contribuinte apresentou um petitório, abre aspas, com base no direito de petição assegurado pela Constituição Federal, aduzindo
uma tese sobre a natureza do voto de qualidade e as recentes alterações legislativas, ao final fazendo um requerimento de que, mediante aplicação, no caso em resumo, né, do artigo 19E da 10522, retroativamente, deveria ter sido declarado nulo o acórdão recorrido, né? Em resposta a tal insurgência, foi proferido o despacho em requerimento de folhas, concluindo que os únicos meios recursais previstos em lei para modificar os acórdãos são aqueles previstos no RICARF, de modo que não foi conhecido o pleito do contribuinte. Posteriormente, o processo foi sorteado e distribuído para esse conselheiro. Presidente, é como eu relato. Doutor Rafael, eu vou controlar o seu tempo aqui, tá certo? 15 minutos. Podemos começar. Perfeito, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí pela leitura do relatório, bastante fiel aí a tudo que ocorreu no processo. E assim, preliminarmente, antes mesmo de adentrar ao recurso especial propriamente dito, e a matéria que foi admitida para julgamento nessa Câmara Superior, eu, por dever de ofício, e até para ensejar, se for o caso, ainda que o meu pedido não tenha sido conhecido pela senhora presidente, eu, por dever de ofício, se for o caso, reitero os termos da petição, a fim de que, se for o caso, essa Câmara possa debater a matéria ali trazida, que é apenas a questão da disposição legal que foi introduzida no ordenamento jurídico, que colocou fim ao voto de qualidade, e esse processo, caso não existisse voto de qualidade, esse auto de infração teria sido 100% cancelado devido à decadência, né? Nós não estaríamos aqui sequer analisando a questão reflexa do IR-fonte. Tá? Mas eu não vou me estender nas minhas razões, porque elas já estão na petição e, portanto, se for o caso, abrir discussão a respeito disso, eu já incluí isso na minha fala aqui na sustentação oral. Bom, adentrando aí ao mérito do recurso especial propriamente dito, na parte em que ele foi conhecido e foi admitido, né, o recurso especial em tela, ele tem como objeto a correta interpretação do artigo 61, parágrafo 1º da Lei 8981 de 95, segundo o qual fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, alíquota de 35%, todo o pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais. Parágrafo 1º, a incidência prevista no caput aplica-se também aos pagamentos efetuados aos recursos ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como a hipótese de retrato, parágrafo 2º do artigo 74 da 8383 de 91. Como foi relatado, o auto de infração lavrado foi constituído para a cobrança dos tributos IR-fonte, imposto de renda da pessoa jurídica, CSL, PIS e COFINS, sobre receitas que foram supostamente omitidas pela recorrente, que é uma sociedade de advogados que atua no ramo do direito das desapropriações, né? Ela é atuante em ações de desapropriação em face do poder público, né? É uma sociedade de advogados aí de muitas décadas. Esse trabalho dela acaba ensejando uma advocacia na qual é característica o depósito de valores de indenizações fixadas pelo poder público e que são objeto de questionamento em ações que duram aí bastante tempo, e os honorários são cobrados face ao que foi pago de indenização e o repasse do valor descontado os honorários. É mais ou menos assim que funciona a dinâmica da cobrança de honorários dessa advocacia. Daí até uma questão de fundo, a razão de ter valores aí de vulto envolvidos nessas autuações, né? E no caso aí, o processo ele teve um desfecho
por voto de qualidade, né, não sendo reconhecida a tese de que houve decadência, afastando-se a aplicação do 150, parágrafo 4º, atraindo a aplicação do 173, já que prevaleceu por voto de qualidade a tese de que teria havido aí uma conduta dolosa que motiva a aplicação do dispositivo do artigo 173 para fim de decadência. E, então, em relação aos tributos que eu mencionei, já, então, teria sido exterminada a discussão, né, caso não se acolha a questão do voto de qualidade. Mas, no entanto, hoje está aí sendo analisada a questão do IR-fonte reflexo, sob o fundamento de que houve pagamentos sem causa a beneficiário não identificado, né? O voto estou vencedor aí na turma ordinária, na terceira Câmara da segunda turma ordinária, ele diz o seguinte: os valores depositados nas contas bancárias do sócio de forma sorrateira, sem sequer serem contabilizados na recorrente, são, por si só, pagamentos sem causa, provavelmente quando a recorrente não conseguiu justificar tal procedimento. Ocorre, excelências, que basta uma leitura dos trabalhos que precederam a autuação propriamente dita, todo o trâmite do período de fiscalização, intimações e oferecimento de respostas que redundaram na análise, em resumo, da fiscalização do termo de verificação fiscal, folhas 404 e 432, são enfrentados todos os depósitos realizados e a própria fiscalização, na redação do termo, ela assume que houve a contextualização e a explicação da origem e do porquê daqueles pagamentos, ainda que com as explicações a fiscalização possa não ter concordado, tanto que lavrou o auto. Porém, todos os pagamentos são decorrentes de honorários advocatícios, decorrentes da atuação profissional na área de ações de desapropriação, que são, inclusive, versadas em minúcias nas explicações e enfrentadas pela fiscalização, das ações de desapropriação essas promovidas contra o poder público em diversas esferas, né? E, portanto, há uma causa e uma explicação para os pagamentos. Não são pagamentos não explicados, não são pagamentos que não têm uma causa. São honorários advocatícios decorrentes da atuação profissional. Isso está aprovado nos autos. E os beneficiários estão devidamente identificados, né? São os 3 sócios da sociedade, os senhores Alexandre Usni, Roberto Cabariti e Vicente Renato Paulino. Então, o que ocorre, né? Se a hipótese prevista na norma que nós estamos hoje aqui buscando a correta interpretação por parte dessa Câmara Superior, a norma de incidência do IR-fonte prevista é a existência de pagamento a beneficiário não identificado ou quando não é identificada a causa do pagamento, a operação que motivou o pagamento, né? E em havendo a existência de ambos os elementos, como é o caso dos autos, o que ainda que não no mérito se concorde com a explicação, mas que se explicou e se deu a devida causa ao pagamento e se disse de onde veio, para onde foi e por que foi, essa existência está assumida, né, no próprio processo, no próprio resultado dos trabalhos fiscais, né? Não nos parece, senhores, que há, nos parece, na verdade, necessária a conclusão, né, de que a exigência do IR-fonte em apreço aqui não encontra bases legais, né? Então, o que ocorre? A correta interpretação desse artigo, ela deve ter a sua hipótese de incidência como ocorrência de pagamento efetuado por pessoa jurídica a beneficiário não identificado, e isso não aconteceu, e quando não for comprovada a operação ou a sua causa, o que tampouco ocorreu nos autos, né? Então, entrando agora no mérito da divergência que motivou a interposição do RESP, né?
o acórdão divergente, que embasa a interposição do RESP, que foi admitido e conhecido, constam situação de 3 pagamentos ali analisados que foram objeto da análise em relação à questão de beneficiário foi identificado ou não e explicações prestadas acerca das causas desses pagamentos, né? E tanto a questão dos beneficiários como as explicações constam do voto, né? E aí, com completa oposição ao que consta do acórdão recorrido, o acórdão divergente, abro aspas, a recorrente, tanto em sua impugnação quanto em seu recurso voluntário, procurou demonstrar o beneficiário e a natureza dos pagamentos que deram ensejo ao lançamento, cabendo examiná-los individualizadamente. Essa análise é feita e há uma conclusão no sentido de que, assim, entendo que resta comprovado o beneficiário e a natureza da operação, razão pela qual voto no sentido de cancelar a exigência também quanto a este pagamento. Outros precedentes, para não ser maçante, menciono aqui 2, também acolhem essa questão, dizendo, né, acórdão da 4ª turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, acórdão 104, 144, 451. A aplicação do artigo 61 está reservada para aquelas situações em que o fisco prova a existência de um pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado. Acórdão da 4ª Câmara da 2ª sessão, 4ª Câmara, 2ª turma, 1ª sessão. Comprovada a causa dos pagamentos realizados, bem como identificados os beneficiários dos pagamentos, ainda que com intermediação de pessoa jurídica contratada para tanto, não subsiste a exigência de imposto de renda retido na fonte. E aí, já encaminhando para o final, excelências, o que eu coloco aqui é que esta questão fática ocorrida no ano de 2005, que foi objeto da fiscalização, redundou na lavratura do auto de infração, hora analisado na parte da tributação reflexa por IR-fonte, né? Houve a autuação também dos tributos incidentes sobre a receita, né? E sobre o lucro, dentro do regime lucro presumido, que era o que era observado por essa sociedade de advogados à época dos fatos. Porém, também redundou em autuações fiscais de RPF, Imposto de Renda à Pessoa Física, para os 3 sócios da pessoa jurídica, inclusive de numeração bastante próxima, para deixar claro que se trata de mesmos fatos imponíveis, ou seja, a Receita Federal cobrou o imposto de renda da pessoa física sobre os supostos depósitos sem causa para as pessoas físicas, cobrou o IR-fonte que teria, na ótica dela, devido sobre esses pagamentos da pessoa jurídica e também constituiu créditos tributários de tributação sobre receita e lucros sob a ótica da pessoa jurídica. Então, não bastassem, né, as razões relacionadas à correta interpretação do artigo 61 e seu parágrafo 1º da Lei 8.988 de 95, e cuja divergência está devidamente demonstrada e cuja análise e interpretação deve prevalecer sobre aquela adotada no acórdão recorrido, que não está amparada na legislação e em outros precedentes, mas está também aqui havendo uma exigência de múltiplos tributos sobre mesmo fato imponível, né? Que ocorre aí uma bitributação odiosa, que é mais um indicativo de que esse auto de infração, na parte que está ora sendo analisada pelo colegiado aqui, deva ser cancelada. Então é isso que eu tinha a expor e estou à disposição dos senhores. Obrigado. Ok, obrigado. Tocaio, relator com a palavra. Perdão pela demora, que sumiu a seta do meu mouse, estou usando aqui manualmente. Só um segundo. Bom, posso prosseguir. Só vou pedir um segundo.
Agora sim. Obrigado pela paciência de todos. Obrigado, presidente. Cumprimento o patrono. Reitere-se a tempestividade do recurso especial da contribuinte, conforme atestado anteriormente no despacho de admissibilidade. Considerando a data de interposição, ele é processado pelo RICARF, instituído pela portaria 256 de 2009. Como antes relatado, a Fazenda questiona o seu conhecimento. Resumidamente, primeiro, alega a recorrida e demonstra-se que a contribuinte pretende trazer essa primeira turma da CSRF debate e análise de conjunto fático probatório, e não uma legítima divergência interpretativa sobre a legislação tributária. Ainda acrescente-se que não existe similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, não se instaurando o dissídio jurisprudencial, concluindo a Fazenda que a diversidade dos quadros fáticos nos quais proferidos os acórdãos indicado como paradigma e decisão impugnada, seja pela ausência de divergência de teses, o fato é que o recurso especial manejado não merece seguimento. Pois bem, antes mesmo de se prosseguir na verificação das alegações da recorrida sobre o cabimento do especial, este conselheiro entende ser necessária a confirmação da dialeticidade recursal e do devido pré-questionamento do tema, preliminarmente acatado pelo despacho. Como consta do despacho, a única matéria que teve prosseguimento foi a alegação da incidência de R-fonte de pagamento sem causa. E assim foi considerado o questionamento no seu escrutínio de admissão prévio. Abre aspas. A recorrente alega que há divergência jurisprudencial com relação ao entendimento esposado no acórdão recorrido sobre a aplicação do artigo 61 da 8981, ou seja, a incidência do IR-fonte sobre valores repassados pela recorrente aos sócios, vírgula, aqui está importante, vez que os beneficiários dos pagamentos são identificados não sendo relevante se foram os pagamentos sem causa. Então, foi isso que ficou registrado no despacho, como se fosse a tese do contribuinte, né? Que uma vez que identificado pagamentos, os beneficiários do pagamento, não seria relevante os pagamentos sem causa. De acordo com o despacho, essa é a tese. Como se observa, extraiu-se que a contribuinte visa debater, em especial, que não se pode mais exigir o fonte na alíquota de 35%, não sendo necessário se estabelecer a causa, uma vez que identificado os beneficiários. Porém, confira-se agora na íntegra como foi tratada tal alegação no apelo especial. Então, eu trago aqui no meu voto, inclusive eu fiz questão de trazer em imagem, né, não é só o colacionamento, como o contribuinte aduziu isso no recurso especial, né? Voltando às minhas palavras, claramente o único argumento que é trazido em recurso especial é que, abre aspas, uma vez que entregue aos sócios a título de distribuição de lucro, não haveria a incidência do fonte. Minhas palavras, primeiramente, lá não está só se atribuindo a identificação aos beneficiários, que seriam os sócios, mas também está se atribuindo a causa, que seria pagamento de distribuição de lucros. Desse modo, a dialeticidade da matéria a ser questionada no recurso especial, antes acatada, era, uma vez que os beneficiários dos pagamentos identificados não seria relevante se foi pagamento sem causa. Fica bastante prejudicada a afirmação, vez que revela-se inconsistente nas assertivas postulatórias. Registre-se que a premissa da própria autuação, expressa, demonstrada e comprovada, antes da apresentação da própria impugnação, que apenas a parcela dos pagamentos feitos que superou o lucro, né, contábil da sociedade, que foi objeto da base de cálculo do IR-fonte 35. Tal fato sempre foi incontroverso na demanda. Porém, mais importante é o pré-questionamento. Observe-se que o tema do fonte, exigido nos termos do 61 da 8981, foi integralmente tratado no recurso voluntário trazido ao CARF por meio dos seguintes argumentos justificativos. De novo, eu colo aqui um trecho do voluntário do contribuinte, que essa é 100% das alegações referentes ao fonte. Minhas palavras, como se demonstra em recurso voluntário, para se questionar o reajustamento da base do R-fonte, acho que quem trabalha com R-fonte sabe que, fazendo parênteses, esse tipo de autuação dos 35% tem aquele reajustamento, né, que é considerado pagamento líquido, então a alíquota real vai para 58%. Então, como se demonstra em recurso voluntário, ele prestou-se para questionar o reajustamento do fonte. A defesa do contribuinte é no sentido de que, abre aspas, tanto a operação realizada como a causa que deu origem estão definidos. E também nada se falou em relevância da causa, muito pelo contrário.
Naturalmente, diante de tal alegação, no voto vencedor do recorrido, assim se decidiu. Então, no que foi tratado no recorrido, foi, no mérito, entendo também que não procede os argumentos da recorrente contra o reajustamento da base do fonte. E, ao final, o relator conclui, no voluntário, a recorrente afirma que se tratava de distribuição de lucros, ou seja, causa, está falando de causa, o que certamente só justifica o valor pago até o montante do lucro presumido já apurado, menos o IRCS PIS/COFINS. Logo, agiu bem a fiscalização quando considerou o valor que excedeu como pagamento sem causa. É evidente que a suposta tese da contribuinte em recurso especial, de que uma vez identificados os beneficiários seria desnecessário estabelecer a causa, não foi tratado pela turma ordinária quo, e não houve embargos de declaração, sejam estes cabíveis ou não no caso. Em suma, temos que a matéria do recurso especial, plenamente acatada, carece de dialeticidade recursal e também não foi previamente arguida e, por sua vez, logicamente, tampouco debatida nos autos, inclusive no recorrido, evidenciando a ausência de pré-questionamento. Temas de direito não podem ser trazidos de maneira deus ex machina, doutor Toselli, para julgamento nas turmas, né, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que tem função institucional de uniformização de jurisprudência sobre as mesmas matérias tratadas nas colendas turmas ordinárias de suas colendas sessões, sendo assim vedada a inauguração de debates em instância especial. Além disso, assiste razão à Fazenda Nacional quando encontra razões afirma que a recorrente visa o reexame de prova. Como colacionado, no acórdão 1302, final 115, hora recorrido, decidiu-se sobre as alegações de que os pagamentos seriam distribuição de lucros para sócios, né, não seriam distribuição de lucro para sócios, concluindo que certamente só justifica o valor pago até o montante do lucro presumido, apurado já com as receitas omitidas, menos os tributos e a fiscalização. E no próprio recurso especial, contra tal partícula do decisório, defendeu-se a contribuinte em especial, alegou que, abre aspas, pelas provas juntadas no processo e pelas justificativas apresentadas, o acórdão fere frontalmente o outro acórdão, né, que ele pôs, fere frontalmente o acórdão cuja ementa segue abaixo. Tal aresto tratou de processo em que fora feito a comprovação dos destinatários e das causas jurídicas, né, o paradigma, por meios contratuais e de pagamentos individualmente alocados. A insurgência contra a constatação do recorrido de que a autuação apenas colheu valores que superam o lucro oferido pela sociedade, que é tema de mérito, visando demonstrar que, igualmente ao paradigma, fora feita, nesses autos uma prova satisfatória, demandaria, por óbvio, a análise dessas provas por essa primeira turma da Câmara Superior. E, na verdade, questiona a constatação factual e não interpretação legislativa. Por fim, sem margens para dúvida, não existe similitude fática entre recorrido e paradigma. Nessa esteira, como já diversas vezes demonstrado, a fiscalização considerou como pagamento a beneficiários não identificados a parcela de repasse aos sócios que superou o lucro apurado pela sociedade. No acórdão recorrido, analisando a afirmação de que se trataria apenas de distribuição de lucros e as provas dos autos, foi confirmada a rigidez e a procedência da exação do R-Fonte, concluindo o relator que agiu bem a fiscalização quando considerou apenas o valor excedente, né, do lucro. Ao seu turno, no paradigma, né, que cancelou a exigência do fonte, foi baseado exclusivamente em provas produzidas na demanda, referente a contratos firmados com outras empresas, e os beneficiários foram identificados, não se dispensando, naquele caso, a prova ou do beneficiário ou mesmo da causa, como se alega. Então, eu trago excertos aqui do acórdão paradigma. Vocês podem ver que foi muito bem escrito pelo ilustre relator, que ele usou uma forma organizada, né? Ele pegou cada pagamento e ele fez parágrafos espelhos. E ele falava, documentação trazida comprova o beneficiário, a documentação trazida comprova a causa. Então, nos 3 pagamentos escolhidos no outro processo, ele identifica contratos, pagamentos e as pessoas, que no caso eram importadoras. Ora, minhas palavras, as circunstâncias e elementos lá analisados são muito diversos daqueles escolhidos, verificados e debatidos nesses autos, quer havendo alinhamento da decisão alcançada no paradigma com a suposta tese de recurso especial plenamente acatada e ainda não exprime aqui nenhuma divergência hermenêutica sobre legislação envolvida. Nesse sentido,
é imprestável o Acórdão 1402-23-268 com um paradigma para o regular manejo do especial. Pelos diversos motivos expostos e fundamentos anteriormente, não merece prosseguimento especial da contribuinte, presidente. Então, eu voto por não conhecer por ausência de dialeticidade da tese, ausência de pré-questionamento e ausência de similitude fática. Conselheira Edeli, nós temos condições? Com a palavra. Eu só vou com relator pelas conclusões, porque eu até admito que há pré-questionamento aqui da forma como a questão foi abordada no voto condutor do recorrido. Mas, realmente, o paradigma, ele afasta a exigência do fonte por comprovação do beneficiário e da causa, né? Inclusive, eram a questão aqui a contribuinte pretende comprovar a causa por ser pagamento aos sócios, logicamente lucros, né? E como o voto do Alberto contrasta isso, dizendo, eu só posso admitir como lucro aquilo até o limite do presumido, deduzido dos tributos, é que eu entendo que há pré-questionamento. E a fiscalização, inclusive, já não exigiu fonte em cima dessas parcelas que poderiam corresponder a lucro. Então, aí é que eu vejo o pré-questionamento. Mas o paradigma vai tratar de glosa de pagamentos feitos em razão de despesas de importação, né? E aí a contribuinte traz a prova material de cada um daqueles pagamentos ao longo do contencioso, né? Ela não consegue trazer para a fiscalização e vai trazendo ao longo do contencioso. Então, situação, quer dizer, a divergência suscitada apenas com base na ementa do paradigma, né, sem demonstração analítica da divergência, e quando você desce ao conteúdo do paradigma, está claramente que a exigência foi afastada por comprovação do beneficiário e da causa, né, distintamente aqui dessa situação. Doutor Caio está pedindo a palavra, pois não. Também para as conclusões. Obrigado. Um breve acréscimo, que talvez possa evitar as conclusões, Edeli. Quando eu digo ausência de pré-questionamento, é porque já vem com a gente com aquela admissibilidade prévia, que até o que foi rejeitado a gente não pode, abrir aspas, ressuscitar. E o que foi tratar, se foi rejeitada uma matéria no despacho de admissibilidade, a gente não poderia, entende, acatá-la. Então, existe uma certa vinculação a afunilamento. A ausência de pré-questionamento, pois se literalmente for ver qual é a tese que está tratando o despacho de admissibilidade, é a tese de, uma vez comprovado o beneficiário, está escrito literalmente no despacho, seria prescindível comprovar a causa. Aí, é isso que eu pergunto, você acha que o Alberto acabou tratando isso quando ele fala do lucro? Eu acho que essa parte do dispensabilidade da prova da causa, o acórdão recorrido nem passou perto, eu acho. Era só isso que eu queria entender. Você acha que ele acabou explorando? Entendi que sim, porque como é especificamente distribuição para os sócios, então eu enxergo na fala na abordagem do Alberto, que pagamento para os sócios não não tem como causa necessariamente lucros, pagamento para os sócios teria dispensa de prova de causa, porque seria necessariamente lucros, apenas até o limite do lucro apurado líquido dos tributos devidos. É assim que eu enxergo a locução do Alberto. E aí, né, por essa razão, eu entendo que tem pré-questionamento. Só dispensa a causa para... sim. Lendo nesse conjunto e claro, da forma como a divergência não foi demonstrada, na verdade, né, no recurso especial, né, só com indicação da ementa, que é com muita boa vontade. Conselheira Lívia. Desculpa, Matosinho, desculpa. Pode a Lívia primeiro, não tem problema. Não, ela já é voto, ela já seria o voto. Tá. Então, só ponderar dele, a atuação já é fundada nessa circunstância, então eu não sei até que ponto isso vem do voto, da discussão, né? A fiscalização, ela exclui o que foi distribuído até o montante do presumido. O Alberto simplesmente registra isso. Eu não sei até que ponto isso poderia caracterizar um pré-questionamento. Ele é a matéria em discussão, faz parte da matéria em discussão. Então, assim, só ponderando essa...
Só por preciosismo, né? Talvez em outras circunstâncias semelhantes já tivesse essa flexibilidade, né? A depender do contexto. Aqui é irrelevante, né? Mas eu não queria deixar fechada essa hipótese, não, porque eu acho que em algumas circunstâncias o que é falado no voto, ele tem esse poder, ainda que não tenha sido objeto de recurso. Então, não me incomoda essa premissa do voto do Caio, como não foi alegado em recurso, né, então não foi nem pré-questionado. Eu acho que em alguns casos, se tem decisão, apesar de não constar do recurso voluntário, a gente teria pré-questionamento. Conselheira Lívia. Eu também peço, Vênia, para não concordar com essa abordagem do relator, porque realmente, se o despacho de admissibilidade compreendeu a tese como sendo com base no que foi apresentado a ele, essa foi a tese que subiu. Dizer que isso está ou não alegado no recurso, acho que foge um pouco da nossa competência. A gente tem a competência para... A gente pode dizer se o despacho de admissibilidade acertou ou não na verificação da divergência jurisprudencial. Agora, se o despacho admitiu a divergência como sendo nós não temos como dizer, o contribuinte não alegou isso, entendeu? Acho que está muito longe. Mas, se eu olhar pela similitude fática, pela questão de comparabilidade dos casos, né? Se eu aplicar o julgado do paradigma para o caso dos autos, eu não consigo reformar a decisão. Porque o julgado do paradigma fala, foram comprovados o beneficiário e a causa, e cada um dos itens ele comprova o beneficiário e os pagamentos, por que aconteceu e tudo. No caso dos autos, como propriamente foi admitido pela despacho de admissibilidade, o despacho tenta falar, a causa é irrelevante. É aquela tese da doutora Cristiane e a tese até acho que é um 301 da turma da Gisele Boss, de que se comprovado o beneficiário, basta, porque senão isso não seria imposto de renda, isso seria penalidade. Estaria tributando mais do que renda. É uma tese que, para mim, é nova, pode ser antiga, mas para mim ela é nova aqui no CAF. E o despacho de admissibilidade admitiu essa tese, mas não é essa tese que está no paradigma. Então, eu considero que não tem similitude fática, porque o paradigma, se eu aplicar o raciocínio do paradigma para o caso dos autos, eu não consigo reformar o recorrido. Porque também, se eu discutir a causa, discutir provas, né? Se eu quiser rediscutir a causa, eu estou discutindo provas. O único jeito que o recurso poderia ser admitido é essa tese de que basta comprovar o beneficiário, que foi como para o despacho de admissibilidade admitir o recurso. Essa é uma tese jurídica. Agora, o paradigma está baseado nessa tese e em fatos. E se eu pretendo discutir os fatos, eu não posso discutir aqui, porque eu tenho que olhar a prova. Então, por essas conclusões, eu acompanho o relator no meu conhecimento. Conselheiro Caio. Não, só gostaria de esclarecer para a doutora Lívia que não foi com base no recurso que eu disse que não tem pré-questionamento. Isso foi uma confirmação, tá? Eu repito o que eu tratei com a Edeli, que até foi o que o Matosinho tratou, que eu entendo que o Alberto não entrou na tese. E eu digo, não só ele não entrou, porque ele também não foi provocado. Então, natural isso ter ocorrido. Então, eu não estou tentando fazer essa ponte de pré-questionamento com o que foi trazido no voluntário. Se bem que, por ipso facto, né, se você não trouxe no voluntário, muito provavelmente não vai ser tratado na decisão. Mas era só isso, tá? Doutora Lívia. Não, o que eu disse é que, independentemente do que foi tratado no recurso, também não quis dizer a peça recursal, mas se o voto contém a tese ou não, entendeu? E se o voto pode ser interpretado como contendo aquela tese, e foi no caso, eu acho que a gente não pode fugir do despacho de admissibilidade. Acho que o despacho limita um pouco a gente. É só o meu entendimento do despacho. Eu sei que pode não ser acatado por todos, mas é o que eu entendo. O despacho limita a nossa competência como Câmara Superior. Conselheira Andréa. Presidente, eu acompanho o relator pelas conclusões da doutora Edeli. Conselheiro Fernando. Presidente, parabenizar o voto do conselheiro Caio. Eu também só vou pelas conclusões, como é o conselheiro Edeli. Também me preocupa, às vezes, pode ser que eu não trate um argumento, né? A matéria está lá no meu recurso voluntário,
Mas o acordo de recurso voluntário pode trazer uma fundamentação que eventualmente vai ter divergência em relação a outros julgados, né? Então, independentemente de ter trazido uma argumentação específica, se o acordo em recurso voluntário trata daquele tema, ele passa a ter o pré-questionamento. Então, eu acompanho o relator para as conclusões da conselheira Ideli. Conselheiro Toselli. Presidente, eu gostaria muito de analisar o mérito. É um tema também, R-Fonte, que eu estudei muito. Inclusive, convenci a doutora Gisele na 1201, era sempre um tema, provocava imensos debates, a doutora Alexandre, inclusive, participou de vários. Qual que é o requisito do IR-Fonte? Se a comprovação por si só do beneficiário seria ou não suficiente para afastar. Mas a questão aqui realmente é a ausência de divergência comprovada de forma analítica, porque, aos olhos do paradigma, a razão determinante do voto foi você comprovou para quem você pagou e o que você pagou. Então, afasta-se o IR-Fonte. E o recorrido fala, você pagou além do que você poderia para os sócios. Então, aquele excedente, ainda que até tenha uma corrente que fala que aquilo seria pro labore só tributável nas físicas, aos olhos da fiscalização, isso caracterizou-se pagamento sem causa como é hoje, se eu salvo o melhor juízo. Mas, de qualquer forma, não dá para comparar, porque se você coloca esse caso concreto para o colegiado que julgou o paradigma, eles não reformariam, não dá para criar nenhuma convicção de que isso seria reformado. Então, na função de Câmara superior, a ausência de dissídio é um empecilho para o conhecimento, e aí eu acompanho também pelas conclusões, porque também, assim, ainda que consigo ver a construção do Dr. Caio, eu acho que o pré-questionamento não está tão evidente assim, eu ficaria só no fundamento da ausência da divergência. Presidente, resumindo, acompanho pelas conclusões da doutora Ideli. Conselheiro Alexandre. Eu primeiro, presidente. Desculpa, Matosinho. Conselheiro Matosinho. Eu vou acompanhar, parabenizar o voto do Caio também, e eu não consigo enxergar essa possibilidade de pré-questionamento, que o único trecho que o relator tratou da matéria, a primeira parte é um parágrafo só. Ele fala do reajustamento da base, que foi o argumento contributivo. Ele afasta. Na parte final, ele diz, no recurso voluntário, a recorrente afirma que se tratava de distribuição de lucros, que certamente só justifica o valor pago até o montante de lucro presumido apurado, já com as receitas omitidas, menos o RPJ tal. Logo, agiu bem a fiscalização quando considerou apenas o valor que excedeu tal valor. Foi o que ele disse, ele não disse mais, não disse menos, e a acusação fiscal era exatamente essa. Então, assim, não vejo pré-questionamento algum na linha sustentada no RE. Acompanha integralmente o relator. Conselheiro Alexandre. Eu também acompanho o relator integralmente. Conselheira Rita. Também vou acompanhar o relator. Eu acho que pelo print da defesa apresentada, tendo a tese de haver, de fato, a impugnação implícita de alguma determinada matéria, mas aqui eu estou vendo, de fato, uma inovação recursal, e aí eu concordo com o relator e acompanho na íntegra. Eu também acompanho o relator integralmente. Lívia, você acompanhava ele integralmente ou não? Eu só notei se você acompanhava. Eu tenho conclusões um pouco mais amplas que a da Ideli, mas pode me colocar com a doutora Ideli. A minha é da Ideli e mais ausência de pretensão de discussão de fatos também, mas... Tá, então é não conhecido por unanimidade os conselheiros Ideli, Lívia, Andréa, Fernando e Toselli acompanharam o relator pelas conclusões. E aí vocês vão mostrar para o doutor Caio qual é essa conclusão, não é isso? Ideli, ele vai ter que colocar isso no voto dele.
Nesse caso, a maioria não é em favor do Caio, já que você votou com ele? Não, só ficou eu, Caio, peraí, Matosinho, Alexandre. Ficou, então pronto. Eu passei. Eu estava fazendo essa conta já com amarelo no voto que eu ia ter que tirar, mas daí depois... Não, eu acompanhei você integralmente. Ok? Então, obrigada, doutor. Obrigado. Bom, não vou fazer intervalo não, tá, pessoal? Vamos dar continuidade. Quase que eu pedia para acompanhar, Rita. Rita me deu um macete de Maria Helena. Gente, vamos varrer a pauta desde o começo agora, que não temos mais sustentação oral, tá certo? E aí vamos pegar o que é que está faltando. Processo o item 6 da pauta, processo de relatoria da conselheira Andréa. Vamos lá, doutora Andréa? Vamos lá, presidente. Só um instantinho aqui que eu vou... Já está na pasta, mas eu vou só pegar aqui o meu. É o Mercúrio. Recurso da PGFN em relação ao acordo 1402.001599. Aí eu trago aqui a ementa do recorrido. A exigência fiscal em exame dos autos decorre de fiscalização que resultou do lançamento de ofício de RPJ por omissão de receitas decorrentes de depósito bancário de origem não comprovada, com a imposição de multa qualificada de 150% e responsabilização do sócio, senhor Maire Nilson, com fundamento no 135.3 do CTN, e da pessoa jurídica MC Comércio de Café, com fundamento no 132 do CTN. Apresentada a impugnação, foi julgada improcedente, contudo, em sede de recurso voluntário, a decisão recorrida afastou a qualificação da multa, aí eu trago o fundamento aqui, transcrevo. No recurso especial, a Procuradoria alega que a conduta do contribuinte autuado consubstancia na alteração simulada de cadastro com a criação de empresa de fachada para ocultar as receitas operacionais do contribuinte. Evidencia a presença de dolo, justifica o restabelecimento da multa qualificada. Com paradigma de divergência, apresenta o acordo 1801.00855, do qual transcreveu excetos do voto condutor e que se afirma que o engendramento de atos que tiveram por objetivo simular a alienação posterior da inatividade da empresa caso de tecidos e por aí vai. O recurso foi admitido pelo despacho de exame de admissibilidade 1354 e seguinte. Certificados do recurso especial fazendário, sua admissão, contribuinte e os responsáveis tributários apresentaram suas contrarrazões em separado, mas todas de idêntico teor, nas quais argumentam, aí eu trago aqui as argumentações, o relatório, né? Partindo para um voto, recurso é tempestivo, interposto por parte legítima, a jurisprudência restou demonstrada pela recorrente, conforme analisado no despacho de admissibilidade 1354 e seguinte, dele conheço. A única divergência a ser sanada, conforme visto, diz respeito à imposição da multa qualificada. Conforme o TVF, folha 50 e seguintes, o procedimento fiscal foi instaurado em razão da constatação de que a empresa havia sido baixada em 15 de 12 de 2008, mas que naquele mesmo mês, antes de realizar a baixa, alterou sua razão social de Comargil Comércio Martins Limitada para Mercúrio Manutenção de Computadores Limitada ME. E na mesma oportunidade alterou a atividade de comércio atacadista de café em grão para reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos e alterou ainda o endereço da empresa do município de Nova Brasilândia para o município de Porto Velho. Tendo a fiscalização ainda constatado que naquele ano de 2008 a empresa apresentava uma movimentação financeira incompatível com a sua situação declarada ao fisco, DPJ sem movimento, DCTF não apresentado. Além disso, o fisco possuía informações obtidas junto a terceiro de que teria vendido mercadorias no montante de quase 9 milhões, aí que eu descrevi, 8.999. A autuação fiscal, como se sabe, processou-se com base nos depósitos bancários de origem não comprovada. A multa qualificada processou-se com base nos depósitos, foi justificada pelo fisco em razão da conjunção de duas condutas.
omissão do fisco de informações tributárias de cunho obrigatório com claro objetivo de suprimir tributo, simulação de alteração cadastral com o objetivo de impedir o conhecimento por parte da administração tributária dos fatos geradores ocorridos no ano de 2008. E isso emana com clareza daquele parágrafo do TVF, transcrito pela decisão recorrida, parágrafo 72, aqui reproduzido no relatório, o qual sintetiza todo quanto exposto ao longo do relatório fiscal. O relator do acordo recorrido, contudo, talvez impressionado pela referência feita no parágrafo em questão ao fato de que o fenômeno da simulação de alteração cadastral estaria descrito no item sujeição passiva solidária, entendeu que a menção à sujeição passiva solidária não é suficiente para a caracterização do dolo exigido para a manutenção da multa qualificada. Contudo, conforme facilmente se depreende da leitura do interior da acusação fiscal, não se trata de uma simples menção ou referência feita à sujeição passiva solidária. Há no TVF um detalhado relato de toda a situação descortinada pelo fisco, o qual evidencia que, no caso dos autos, não se está diante de uma simples omissão de receita, conforme defendem os recorridos. Além do contribuinte nada declarar ao fisco, agindo como se nenhuma receita tivesse oferido, ao passo que, na realidade, oferiu receita de 25.233.1798 em 2008, conforme a operação fiscal realizada, ainda levou a cabo uma operação de simulação de alteração cadastral com o evidente propósito de impedir que a administração tributária tomasse conhecimento dos fatos geradores materializados com a receita de vendas de mercadorias ocorrida no ano de 2008 naquele montante. Então, o exemplo do TVF descreve de forma sintética a simulação engendrada. Eu trago aqui. O engendramento consistiu em alterar o nome da empresa Comargil para Mercúrio Manutenção, sem qualquer intenção e capacitação para esse segmento comercial. Além disso, alterou a localidade da empresa para Porto Velho, sem jamais ter saído de Nova Brasilândia. E, ao final, abaixo, sob outra denominação Mercúrio, para impedir que ficasse caracterizada a continuidade das atividades da Comargil sob responsabilidade da empresa MC Comércio de Café, também de sua propriedade. O fato de tal excerto estar contido na parte do TVF que analisa a específica responsabilização do senhor Mari Nilson pela prática dos atos contrários à lei, em nada ele retira a força probante como elemento de convicção acerca da prática de uma simulação fraudulenta por parte da empresa para evadir-se da tributação. Mormente porque o próprio TVF alertara que a multa qualificada justifica-se pelo fato de ter sido simulada alteração contratual para impedir o conhecimento da fiscalização sobre a ocorrência de fatos geradores, conforme descrito ao final no item sujeição passiva solidária. Resta evidente, portanto, que o mesmo fato, circunstância, prestou-se no específico caso dos autos, tanto para fundamentar a responsabilidade solidária do senhor Mari Nilson, quanto para, no que interessa ao presente recurso especial, sustentar a imposição de multa qualificada. Os elementos comprobatórios do evidente intuito de fraudar o fisco, conforme visto, encontram-se claramente presentes no caso dos autos. O contribuinte, além de omitir do fisco a totalidade de suas receitas, simulou alteração cadastral por meio do qual alterou o nome, a sede, o ramo da atividade, para um ramo de atividade para o qual não possui nenhuma capacitação, nem tampouco intenção de explorar, e logo a seguir providenciou a baixa dessa nova empresa, ao passo que, na verdade, a empresa jamais saiu do lugar em que se encontrava, nem tampouco deixou de dar seguimento às mesmas atividades que ali já desenvolvia. Diante de tais fatos, devidamente assentados nos presentes autos, afigura-se legítima, correta e plenamente justificada a imposição da multa qualificada. Pelo exposto, presidente, dou provimento ao recurso especial da PGFM. É o meu voto. Conselheira Edeli. O caso vem com a agregação, né, já desde o início do termo de verificação fiscal, a autoridade já aponta a existência de receitas da atividade, né, valores recebidos de outras pessoas jurídicas, e ao longo da exigência de comprovação dos depósitos bancários, a própria contribuinte reconhece que esses valores são provenientes de vendas. Né, isso somado à conduta dela de se esquivar, né, mediante constituição de outra pessoa jurídica, mudança de local, o volume e a reiteração da conduta, para mim, são suficientes para a qualificação da penalidade. Minha dúvida só, não cheguei lá, é se é provimento parcial, se tem que retornar. Andréa, olha enquanto isso, eu vou colhendo a votação e vocês olham. Porque na verdade, desculpa. É porque, na verdade, só se deu a multa qualificada.
não subiu as demais situações. Então, é que tem responsabilidade tributária e às vezes não apreciam a responsabilidade porque já derrubou a multa. Entendeu? Aí tem que olhar. Você tem que olhar isso, porque senão ele vai embargar. Ok. Conselheira Lívia. Até fui olhar a admissibilidade, né, o recorrido, o paradigma é bem, esse caso também, criação fictícia de pessoa jurídica, então é bem o caso que eu coloco de pressuposto de fato da norma penal, né, isso é fraude no sentido penal, então concordo com a relatora, acompanho. O conselheiro Fernando pediu a palavra, Caio, só vou dar a palavra a ele, depois eu... Diga, Fernando. Presidente, a responsabilidade foi apreciada, né? Ela foi mantida, inclusive. Teve um contribuinte que já tinha impugnado, que era a pessoa física, e a pessoa jurídica foi mantida. Então, eles exoneraram a multa, mas mantiveram a responsabilidade. Então, tem que voltar. Bom, conselheiro Caio, obrigada, Fernando. Conselheiro Caio. O microfone não está funcionando. F8. Por mais que... já tirei. Obrigado, presidente. Por mais que eu concorde com a argumentação da Andréia, com o que a Lívia falou, eu só entendo que é necessário que exista uma vinculação da infração colhida de omissão de receitas com, a conduta fraudulenta. Então, eu vou dar um exemplo. Se a omissão de receitas aconteceu em 2007, e omissão de receitas é o quê? É eu não escriturar, não oferecer a tributação no rendimento, ou até escriturar e não oferecer. Se isso foi em 2007, e realmente, daí, lá em 2010, a empresa mudou de nome, falou que estava em Foz do Iguaçu, mas na verdade estava na Lapa, pintou, bordou, para mim é irrelevante. E se você pensar, então, a partir de então, se eu considerar esse fato como apto a qualificar a multa, toda e qualquer infração cometida pela empresa vai ser sempre qualificada. Então, eu entendo que é necessário que haja esse vínculo. Então, primeiro eu pergunto para a relatora ou para mais alguém que... Ou senão eu vou pedir um segundinho para dar uma olhada aqui nos autos, porque eu não fiz essa análise. A Edeli está com cara de que fez essa análise. Então, eu já agradeço. Parece, dá a impressão assim que como a receita foi ficando grande, no final de 2008 ela encerra e abre a outra pessoa jurídica, tudo mesmo no calendário. É no período da infração? É, período da infração. Então, posto isso, eu acompanho integralmente a relatora, presidente. O conselheiro Toselli está pedindo para falar. Não, o doutor Caio foi exatamente num ponto que foi a primeira coisa que eu fui ver. Se essa tentativa, entre aspas, da empresa sumir, ocorreu ou não no período da infração, Caio, e é exatamente o mesmo ano calendário. Conselheiro Fernando. Presidente, eu participei do julgamento, fui olhar ali, eu já estava naquele colegiado, e agradeço ao Caio por ter chamado a atenção para esse ponto, porque lá passou batido. Porque eu também sempre acho que qualquer problema tem que estar ligado à data da ocorrência do fato gerador. Se há um fato posterior, por exemplo, essa alteração cadastral, o esvaziamento de uma empresa para a criação de outra, isso tem a ver com a responsabilidade tributária, mas não a ver com o fato gerador. Mas eu não tinha percebido isso, não chegou a ser debatido lá no colegiado de fundo, não me lembro, porque senão certamente eu teria voltado de maneira diferente. Por essas razões também, reformo meu voto na turma ordinária e acompanho a relatora. Conselheiro Toselli. Presidente, aqui é o caso bom de comparar, porque aqui não é a multa qualificada sendo motivada pela própria infração, seja prática reiterada ou volume. Aqui existe um elemento adicional que para mim é determinante, qual seja a alteração simulada do cadastro. A empresa permaneceu lá, como sempre foi, e formalmente disse que não estava mais lá sob outra razão social. Está aí o elemento doloso, portanto, acompanho o voto. Doutor Matosinho. Ele já foi se ajeitando para não esquecer. Não pular.
Até para me posicionar aqui, frente ao computador. Eu tenho acompanhado também essa discussão sobre transferência fraudulenta de empresas, né? Coloca o nome laranja, ou transfere para local distinto, e depois segue com a outra atividade. E via de regra, eu entendo que é mais caso para caracterizar a responsabilidade tributária do que qualificação da multa. Aqui tem esse peculiar aspecto de ela ter sido feita no final do período de apuração, né, dezembro de 2008. E para além disso, eu acho que tem um volume expressivo de receita com declarações erradas, que por mim, sozinho, já seriam suficientes nesse caso aqui para a qualificação. Então, eu acompanho a relatora. Conselheiro Alexandre Evaristo. Eu vou acompanhar. Conselheira Rita. Eu acompanho também, acho que aqui ainda o fato dele ter mantido as atividades, né, nem é no mesmo local, porque o TVF fala que ele, como era de esquina, o imóvel, ele muda o endereço, mas permanece fisicamente na mesma esquina. Acho que isso é uma também. Então fica DPU, né, dado provimento por unanimidade. Vamos para... unanimidade também, presidente. Ah, sim, senhora. Item 9, Centro Óptico, doutor Edeli, com a palavra. Recursos especiais da contribuinte e da PGFN contra o acórdão 3020029, que deu provimento parcial ao recurso voluntário. Lançamento de tributos de incidência sobre o faturamento 2001, omissão de receita presumida para de pagamentos não contabilizados, com acréscimo de multa qualificada em 150%. A autoridade da instância manteve integralmente, o colegiado da qual afastou a qualificação da penalidade, reconheceu decadência de RPJ e CSL nos 2 primeiros trimestres de 2001 e COFINS apurados até 30 de 6 de 2001. PGFN apresentou recurso especial com matéria admitida relativamente à decadência sem pagamento. E multa qualificada para os casos aí de presunção ou goze de despesa. O PGFN discorda dos 150 quando não há pagamento e... Vamos lá, com respeito à qualificação da penalidade, traz paradigmas que concluíram que a conduta pelo contribuinte no sentido de omitir de sua escrituração aquisições e pagamentos efetuados, fatos esses apenas descobertos após diligência, junto a fornecedores, caracteriza assim evidente intuito de fraude. Defende a qualificação, os argumentos de praxe, pede que seja restabelecido o crédito tributário exonerado pela decadência, bem como a multa qualificada. O contribuinte apresentou recurso especial, divergência admitida se refere ao acórdão 0105458 contra lançamento com base em presunção legal. Diz a contribuinte que o acórdão paradigma não admite autuação por mera presunção. O contribuinte não apresentou contrarrazões. PGFN apresentou contrarrazões, dizendo que a legislação e os fatos analisados no paradigma apresentado pela contribuinte são diferentes e pede a manutenção nesse ponto do acórdão recorrido. Passando à admissibilidade, o recurso da Procuradoria deve ser conhecido com fundamento das razões do presidente de Câmara, no que diz respeito à divergência jurisprudencial acerca da contagem de prazo decadencial. O recorrido, tendo afastado a qualificação da penalidade, reconheceu de ofício as decadências apenas por conta
do lançamento ser por homologação. Já o paradigma estabelece que, se não há recolhimento, tem que ser aplicado 173. Redução da penalidade, o colegiado ACOL decidiu que o dolo exige certeza do intuito de fraude, enquanto a infração praticada pelo sujeito passivo decorre de meras presunções. A acusação foi de falta de esclarecimento e comprovação da origem de recurso utilizado para pagamento de compras e omissão de operações de qualquer natureza em documento ou livro, objetiva fraudar a fiscalização. A PGFN intenta estabelecer decidir jurisprudencial sobre os fundamentos dos paradigmas indicados. O exame do primeiro paradigma é suficiente para confirmar a divergência. No acordo 105.15.897, também analisando a acusação de omissão de receita presumida a partir de pagamentos a fornecedores não contabilizados, a maioria daquele colegiado acompanhou o entendimento do relator em favor da manutenção da multa qualificada, porque o contribuinte utilizou-se de expediente repudiado pela boa técnica contábil durante 12 meses do ano calendário. Embora a reiteração não tenha sido mencionada no acordo recorrido, o fato é que a presente exigência à semelhança da analisada no paradigma teve em conta apenas um ano calendário e evidenciou receitas presumidamente omitidas em todos os meses dos fiscalizados. E essa circunstância foi considerada irrelevante no acordo recorrido, mas também presente no paradigma foi determinante para a manutenção da qualificação. Em reforço à caracterização do dissídio, observa-se que o mesmo conselheiro que elaborou o voto condutor do acordo recorrido, Irineu Bianchi, votou contrariamente à qualificação da penalidade no paradigma. Então, conheço o recurso especial da PGFN nas duas matérias. O da contribuinte, a PGFN contesta, porque seriam situações fáticas diferentes, e de fato a contribuinte pretende discutir a possibilidade de lançamento baseado em presunção, mas para tanto indica paradigma 0105488, que analisando presunção de omissão de receita pautada no artigo 42, trouxe consignado em seu voto condutor, o que é aí transcrito, no estado de incerteza, o direito preserva a liberdade em sua acepção mais ampla do presente patrimônio, assim entendo que apesar dos indícios serem relevantes, não são suficientes para estabelecer a implicação aí dos fatos. Ocorre que nessa transcrição a interessada suprime a abordagem que assim circunstancia os fatos, a abordagem anterior que eu transcrevo. Vamos lá. A premissa do voto condutor do paradigma é de que a lei não se tratava de presunção do artigo 42, já que a empresa não foi intimada a comprovar a origem dos depósitos. Isso porque a autoridade, a partir do conhecimento da movimentação bancária, mantido em conta que era abastecida por valores transferidos de outras contas mantidas por funcionários da pessoa jurídica, a autoridade fiscal, a fiscalização, concluiu que os valores tinham origem em receitas tributáveis ou receitas omitidas e estabeleceu presunção simples a partir dos indícios que o colegiado entendeu insuficientes para alcançar a certeza necessária. Já no presente caso, o contexto fático diverso, o colegiado ACOL validou a imputação de omissão de receita porque a autoridade logrou provar pela circularização que o sujeito passivo adquiriu mercadorias, pagou por elas, mas não registrou tais ocorrências em sua contabilidade, o que enseja a aplicação 2812, quer dizer, outra presunção e com o indício demonstrado. Então, entendo que, enquanto o paradigma afasta a exigência pautada em presunção simples, o acordo recorrido mantém a exigência lastreada em presunção legal de omissão de receita, por isso são contextos diferentes e não há conhecimento ao recurso da contribuinte. Votamos conhecimento? Sim, melhor. Conselheira Lívia, temos condições? Acompanhei e analisado ontem já esse caso. Conselheira Andréa. Com a relatora, presidente. Conselheiro Caio. Com a relatora. Conselheiro Fernando. Com a relatora, presidente. Conselheiro Toselli. Acompanhe, presidente. Conselheiro Matozinho. Acompanha a relatora. Conselheiro Alexandre. Acompanhe a relatora. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, fica conhecido o da Fazenda e não conhecido do contribuinte, correto? Ok. Mérito do da Fazenda, por unanimidade. Ok, mérito da Fazenda, começa pela multa qualificada.
Em presunção de omissão de receita, sempre apresento esse voto, né? Os conselheiros novos, não sei se já o conhecem, mas é a minha história, né, de construção das premissas para a qualificação da penalidade e lançamento de omissão de receita. Então, tem todo um histórico aqui, a conclusão mais à frente, a histórico dos votos passados. Aqui na página 15, no final, tais parâmetros orientaram os votos contrários à qualificação da penalidade em face significativa ou reiterada omissão de receita presumida a partir do depósito bancário, dissociado de outras evidências dos depósitos corresponderem a receitas da atividade sujeito passivo. E lá mais à frente, a mesma orientação foi adotada no outro acordo no qual entendi que a acusação fiscal não tinha trazido os elementos, objetivamente na motivação, enquanto em outros foi mantida a qualificação da penalidade, porque a autoridade fiscal não só estabeleceu o vínculo dos depósitos com receitas da atividade, como também evidenciou todo o percurso desenvolvido e consciente para suprimir da base tributável, em linhas semelhantes aos outros acordos aí mencionados. No presente caso, como descrito no exame do conhecimento do recurso especial, a autoridade fiscal apenas consigna que a omissão de operações de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal objetiva fraudar a fiscalização tributária, impedindo a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Veja-se que sequer a reiteração e a significância dos valores presumidamente omitidos foram invocados na acusação. O intuito de fraude, porém, que, evidenciado nos termos do artigo, citado no artigo 72, justifica a qualificação da penalidade da forma do 44, parágrafo 1º, é aquele tendente a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador, na dicção legal, conexão que não se estabelece com a demonstração apenas dos pagamentos a fornecedores que deixaram de ser contabilizados pelo sujeito passivo. Imperioso em tais circunstâncias que alguma demonstração seja feita para correlacionar a falta de escrituração de tais pagamentos com a intenção do sujeito passivo de omitir receitas. Quando evidenciado somente apenas o indício que a lei elege para a caracterização da presunção legal, a jurisprudência administrativa está consolidada contrariamente à qualificação nos termos da súmula 25. Aqui, inclusive, a omissão de receita, no caso de falta de pagamento, ela é uma ocorrência anterior, né? Então, precisa de um pouco mais de trabalho fiscal para além daquele que eu demando em caso de omissão de receita e depósito bancário. Então, nego o provimento ao recurso especial da Procuradoria quanto à qualificação da penalidade, e aí passo a analisar a decadência sem a obrigação que a súmula 72 impõe de aplicar 173, e aí o meu voto padrão de decadência, onde eu entendo que o repetitivo do STJ, ele determina que o tributo sujeito ao lançamento por homologação não é suficiente, em caso de ausência de dolo, para tomar-se encerrado o encerramento do período de apuração como termo inicial dos 150, é necessário alguma conduta. Essa conduta é o pagamento, e a partir do que consta na ementa, cogito que também seja a declaração prévia do débito, mas considerando o objeto desse RESP, né, que resultou no repetitivo, né, que onde se discutiu o prazo de 10 anos, né, 5 mais 5 para a constituição de crédito, vejo que ele não tem aprofundamento para limitar outras condutas a essas que estão referidas aí na ementa, e inclusive acrescentei a análise da súmula 555 de todos os seus paradigmas, para demonstrar como essa questão vem sendo tratada pelo STJ, né, a súmula vai dizer, quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial conta-se exclusivamente na forma do 1731, o que dá a impressão, até nos casos em que a legislação atribui o dever de antecipar o pagamento sem prévio, dá a impressão até que quando tem pagamento, mas não tem declaração, ainda assim é 1731. E aí a gente vai para os paradigmas e vê que cada um trata de uma situação completamente diferente, não é a partir deles, não é possível tirar qual que é a conduta que o STJ entende que é apta a atrair os 150. Confirmo nesses precedentes que a quase totalidade deles sequer tangenciou a repercussão das obrigações acessórias de impostos sujeitos passivos, tem um agravo que aparenta contrariar a decisão em sede repetitiva proferida no RESP 973733, que cogita da aplicação da regra de 150 na hipótese de DCTF, muito embora apontamentos ao longo do voto acerca da informação do débito em declaração indiquem corresponder, na verdade,
formalização de compensação por pedido e nem por decomp, desde que referente aí à fonte de 98. Então, é uma celeuma de condutas ali analisadas, né? Você tem DCTF confundida com declaração de compensação, né? É realmente difícil entender ali uma linha que possa dizer qual é a conduta que o STJ demanda para a aplicação do 150. Então, por todo exposto, concluo que não há, reafirmo, né? Mesmo depois da análise da súmula 555, que não há naquele julgado aprofundamento acerca do que seria objeto de homologação tácita pelo 150, eu entendo que minha convicção aqui é livre quanto à definição dessa conduta, eu só tenho que pesquisá-la, tenho que identificar uma conduta. Não posso aplicar o 150 apenas por ser lançamento por homologação. E, nesse sentido, no âmbito do IRPJ, né, aqui contribuinte, optante pelo lucro presumido, 2001, apresentou DIPJ com apuração de RPJ, CSL e PIS/COFINS em todos os períodos mensais e trimestrais. Nos autos não constam informações de pagamentos efetuados ou de outras declarações apresentadas, limitando-se a autoridade fiscal a juntar elementos da escrituração comercial e fiscal concernentes às mercadorias adquiridas, além das intimações e respostas obtidas junto aos fornecedores para aprovar os pagamentos não escriturados, bem como a intimação dirigida ao sujeito passivo para contraposição das apurações promovidas. Ao final, a constituição do crédito tributário se deu mediante determinação de RPJ-CSL pelo lucro presumido, PIS e COFINS por aplicação às receitas omitidas em sistemática cumulativa. No curso do contencioso, a contribuinte não apresentou qualquer comprovante de recolhimento ou declaração, e essas circunstâncias foram irrelevantes para a definição do prazo decadencial pelas autoridades julgadoras de primeira instância, que aplicou 173 em razão da fraude, e segunda instância, que aplicou 150 em razão de lançamento por homologação. Então, como o sujeito passivo cumpriu as obrigações acessórias que lhe eram impostas no âmbito do IRPJ, né, a autoridade fiscal não desconstituiu a apuração dele por falta de escrituração, não questionou os recolhimentos dos tributos originalmente apurados e informados na DIPJ, promovendo apenas a exigência suplementar em relação às receitas presumidamente omitidas, o que autoriza inferir que esses recolhimentos foram realizados ou minimamente que os débitos correspondentes foram constituídos em DCTF, dispensando o lançamento de ofício. Nesse contexto, é de se admitir que a contribuinte procedeu consoante dispõe 150, motivo pelo qual a autoridade lançadora deveria proceder à revisão da apuração assim promovida em até 5 anos contados da ocorrência do fato gerador, como os lançamentos foram cientificados ao contribuinte em 31/7/2006, já se encontravam alcançados pela decadência as exigências de RPJ e CSL pertinentes aos 2 primeiros trimestres de 2001, bem como os débitos de PIS e COFINS apurados até junho de 2001. Então, nego o provimento na íntegra ao recurso da PGFM. Conselheira, estou à disposição. Conselheira Lívia. Acompanho a relatora integralmente, as duas posições bem conhecidas e já bem debatidas no colegiado. Conselheira Andréa. Bom, presidente, quanto à multa qualificada, eu vou acompanhar a relatora pelas conclusões, como tenho feito em várias ocasiões, porque tenho divergência com relação a alguns fundamentos dela, com essa vinculação em relação aos depósitos bancários. Para mim, eu penso um pouco diferente, já externei isso em algumas declarações de voto. Com relação à decadência, como eu não tenho pagamento em nenhuma declaração ali que cheguei a dar uma olhada e verifiquei, realmente não tem pagamento, eu conto do 1731. Então, eu vou divergir nesse caso, abro divergência para... então, eu dou provimento parcial, né? Na matéria multa qualificada, eu acompanho a relatora pelas conclusões, e na matéria decadência, eu vou pelo 1731 e dou provimento ao recurso da PGFM. É isso. Conselheiro Caio. Presidente, em relação à primeira matéria da multa qualificada, eu acompanho a relatora. Em relação à matéria da decadência, a posição é conhecida, só explicando, eu faço uma leitura diversa da relatora, pois eu entendo que não só tem que interpretar o recurso especial repetitivo do STJ, como a súmula 555, mas a súmula 436 aqui da Tavênia, eu acho que é isso que falta para a Edeli, que ela reclamou tanto, né, da posição do STJ, e eu achei a resposta na súmula 436,
que fala, a súmula 436 do STJ, vou ser muito breve, ela fala, a entrega da declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito constitui o crédito. Obviamente, quando o STJ fala de declaração, ele só está tratando das declarações constitutivas. Se a 555 também fala de declaração, ou seja, para mim precisa do CTF o pagamento. Presidente, por isso que eu divirjo da relatora, tá? Em relação à decadência. Então, acompanho na multa e divirjo quanto à decadência. Conselheira Adeli quer falar. Não, é sobre registrar que o Carlos já tinha feito a sua posição e eu esqueci de atualizar meu voto, eu discordo completamente. Acho que a 436 não tem essa eficácia, mas eu vou atualizar meu voto no dia. Conselheiro Fernando. Presidente, também já me manifestei sobre os temas, acompanhando a conselheira Adeli integralmente. Conselheiro Toselli. Presidente, acompanho na multa qualificada e quanto à decadência, acompanho a divergência da doutora Andréa e também entendo, uma vez o Caio colocou essa sementinha dessa outra súmula, revi também o meu posicionamento, mas eu acho que eu não consigo ler que essa súmula faz uma remissão ao DCTF também para fins de decadência. Para mim, o STJ que eu interpreto é a existência ou não de pagamento além da descaracterização de fraude, dolo ou simulação. Então, aqui, como não houve antecipação de pagamento, 1731 acompanha a divergência da doutora Andréa. Conselheiro Matosinho. Presidente, eu também vou acompanhar a Andréa, tanto na questão da primeira matéria, também pelas conclusões, faço algumas premissas aí da relatora. Acho que, nesse caso, faltou a fiscalização adentrar mais detalhes fáticos, não vejo a impossibilidade de ausência de pagamento, omissão de compras, omissão de valores na contabilidade serem objeto de multa qualificada. Então, se mostra uma atitude, né, a fiscalização consegue demonstrar uma atitude reiterada e sistemática até, e com um claro intuito, até no sentido de não estourar o caixa, ele está ocultando, embora por omissão ali contábil, mas para mim é possível. Nesse caso, me parece que não ocorreu, então eu acompanho a relatora pelas conclusões. Na segunda parte, eu até ouvi atentamente o extenso voto da Adeli, que ela consegue resumir com uma rapidez, deve ter lido tantas vezes, né, Adeli, que você consegue verbalizar isso tão facilmente com uma lógica, e até ela até me sensibilizou parcialmente, mas aí o Caio veio, jogou uma pá de cal e eu vou na linha do Caio. Para mim, eu acho que quando a decisão lá do resto fala em declaração prévia do débito, é uma declaração constitutiva. Para mim, ela é suficiente para efeito da decadência, porque ele está mostrando para o fisco, olha, eu devo isso aqui, mesmo que ele não pague. Né? Ele está confessando, ou faz uma decomp. Então, nessa segunda parte, eu divirjo da relatora. Conselheiro Alexandre. Eu também vou acompanhar esse ponto do Caio aqui. Também está valendo aqui a súmula que ele apontou, a 436. A princípio, eu também sigo o posicionamento dele para hoje aqui, mas vou ainda estudar um pouco mais. E a multa qualificada, qual é o seu posicionamento? Aí eu acompanho o voto da conselheira Andréa. Tá. Então, é pelas conclusões. Conselheira Rita. Posso fazer um esclarecimento? Eu não vejo. Sua mãozinha fica aparecendo para mim embaixo do número da turma. Aí eu não consigo ver a sua. Não, tá bom. Só as circunstâncias fáticas, né, do processo, porque como já o Matosinho disse que eu li muito rápido, né, tem a circunstância de que o contribuinte em momento nenhum foi exigido dele a prova do pagamento, né, ou da declaração, né, isso não foi demandado nem pela autoridade julgadora de primeira instância, nem de segunda instância, e um dos fundamentos do meu voto é que o pagamento e a declaração são presumidos quando o contribuinte entrega para a autoridade fiscal, se pauta em uma declaração, num ADIPJ que informa débitos e ela promove só o lançamento suplementar
sem exigir aqueles valores que estão informados em DIPJ. Presumo daí que esses valores estão minimamente declarados, constituídos em DCTF, ou se não pagos. Né? Então, isso também é fundamento do meu voto. É que a gente não entende assim, tem que ter o pagamento. Estou esclarecendo porque o Matosinho mencionou que eu li muito rápido, né? Então, só para ficar claro essa situação. Posso fazer um questionamento? Porque aí pode até mudar meu entendimento nesse caso. Você está inferindo que há indícios de que existe a declaração confessando o débito, nesse caso? Que aí muda o meu posicionamento. O contribuinte não foi demandado em nenhum momento a fazer essa prova. E então, o lançamento de valores informados em DIPJ. Exatamente. E a fiscalização respeita a opção do contribuinte pelo lucro presumido. Na DIPJ de lucro presumido está informada a apuração de débito em todos os períodos, inclusive de PIS/COFINS, e não há lançamento dessas parcelas. Então, esse é um argumento em reforço ao meu entendimento de que a obrigação acessória cumprida por meio de DIPJ, que é analisada pelo fisco, não gera exigência dos tributos ali informados, é evidência suficiente de conduta que atrai o 150. Conselheiro Caio quer falar. Eu defender aqui a posição da Fazenda um pouco. Não existe nesses autos, né? Então, eu entendo o raciocínio da doutora Edeli, como sempre, como ela não poderia ser diverso, pela sua natureza brilhante, mas é um indício e é uma conclusão que ela chega por um exercício lógico excludente, né? De que, olha, se não houve nenhum... Então, olha, até eu acho muito distante para fazer a comparação deste exercício lógico com a existência de pagamento desse TF, né? Então, mas eu só queria falar isso, não existe nesses autos. Pode ter sido feita outra fiscalização, pode ter sido feita denúncias espontâneas pelo contribuinte, ele pode ter feito compensação, então era só isso que eu queria acrescentar aqui. Obrigado. Conselheira Rita. Deixa eu só ver se eu entendi, doutora Edeli e Caio, vocês me ajudam aí, que a gente tem uma aplicação dessa decadência um pouco diferente na segunda sessão, que a gente considera como a existência de pagamento para um fato gerador, ainda que aquele fato gerador não seja o efetivamente apurado, que aqui no caso a gente está falando de diferença de RPJ. Então, só para ver se eu entendi o raciocínio da doutora Edeli, estou considerando que para aquele período o contribuinte efetuou algum pagamento de RPJ e de contribuição social sobre o lucro líquido. Não, ao contrário. Quem está divergindo da Edeli é porque, como não tem pagamento, a gente está aplicando um 73. Pois é, e a doutora Edeli... a prova do pagamento. Ela está inferindo que houve pagamento, porque tem DIPJ. Teve uma declaração, e nessa declaração o contribuinte afirma que ele recolheu um valor. Ainda ele apura lucro, né? Ele apura lucro. Que é uma particularidade, porque a gente parte daqui da DIPJ que não é confissão de dívida, né? Então a gente tem de sair dessa dificuldade, né? Quase todos rejeitam a DIPJ porque ela não é confissão de dívida. Eu me recuso a rejeitar a DIPJ. Para mim, ela é uma conduta muito mais significativa do que o pagamento isolado, do que a informação de um débito em DCTF. Porque a DIPJ traz toda a apuração, oferece a apuração inteira para o fisco. Então, a DIPJ, para mim, se ela não foi afastada mediante arbitramento dos lucros, se a opção não foi afastada mediante arbitramento, DIPJ já é suficiente. Mas aí, como as teses vão se multiplicando, então eu vou sempre trazendo os elementos fáticos, né? E essa é uma DIPJ que traz a informação de débito em todos os períodos, né? Não traz nenhum questionamento quanto à inexistência de pagamento, então essa é a minha afirmação, né? Não é que existe pagamento, é que não existe questionamento quanto à inexistência de pagamentos e declaração. Né? Então, todo esse conjunto me conduz para o 150. Não, ok, porque eu acho que é mais ou menos esse o raciocínio que a gente aplica para as contribuições, quando a gente tem essas declarações, né, lá a gente
não é nem a questão da declaração, na verdade a gente tem a fiscalização afirmando que foi feita a verificação da folha de pagamento e das informações apresentadas pelo contribuinte, né? A fiscalização e apurou apenas diferenças. Então, seria mais ou menos o que eu estou entendendo aqui do suplementar. É diferente, foi isso que o Caio alertou, né? Que a fiscalização pode não dizer nada aqui e ter lançado em outros autos. Né? Não existe essa prática. Né? O silêncio realmente não dá certeza de que não tenha tido outro lançamento. Pode falar, doutor Caio. Então, em adição, Rita, o que eu quero dizer é que é um pouco diferente. A gente tem DIPJ e DCTF. A DIPJ ela é informativa, a zero vinculativa, não existe absolutamente nenhuma vinculação. E mais importante, o fisco não pode constituir e cobrar o crédito do contribuinte com base na DIPJ, mas pode com a DCTF. O exercício da EDELI, data máxima, vendo todo o brilhantismo dele, ele é falho porque pode ter tido outro lançamento e pode ter tido denúncia espontânea, pode ter tido compensação, pode ter, é como eu dizer que essa xícara afasta os tigres, porque eu nunca vi um tigre na minha casa e essa xícara sempre esteve aqui. É uma verdade circunstancial. Então, eu acho que só a comparação com o entendimento da segunda, eu acho que é diferente. Eu acho que a doutora Edeli, ela é muito mais permissiva, vamos por assim, perdão o termo, com o contribuinte do que o entendimento de vocês. Não? É, muito mais permissiva. Porque não existe aqui nenhum relato da autoridade fiscal dizendo que houve pagamento. E nem exatamente. Eu sou permissiva mesmo porque para mim a DIPJ basta. O que acontece, o que eu quis frisar é que eu vou construindo fundamentos conforme se vai fazendo questionamentos a respeito do conteúdo da DIPJ. Então, aí eu vou aumentando meu voto com outros referenciais fáticos para ajudar na decisão. Mas para mim a DIPJ basta, eu não tenho dúvida que eu sou mais permissiva do que a segunda. Completamente verdadeiro isso, porque a DIPJ, mas também a segunda não analisa declarações com o conteúdo que a DIPJ tem. Né? Não, é que na segunda sessão nem sempre os lançamentos eles trazem só a informação de GPS, então talvez eu não esteja... Até porque antigamente tinham isso, né? Ainda tinha a súmula, antes da súmula 8, deve ter coisa antiga aí que... Então, assim, eu, né, pelo menos até o momento, eu enxergo uma semelhança com o que o doutor Edeli vem colocando e eu por hora acompanho, nesse caso também, o posicionamento dela. E da multa qualificada? Acompanho. Então, eu acompanho tanto as conclusões da doutora Andréa, quanto a divergência em relação à decadência. Então, em relação à multa qualificada, todos concordaram pela exoneração. Então, é dado provimento por unanimidade, porém os conselheiros Andréa... É negado da Procuradoria. É negado provimento por unanimidade, porém os conselheiros Andréa, Alexandre, Matozinho e Adriana acompanharam a relatora pelas conclusões. Em relação à decadência, é dado provimento por maioria. Vencida a relatora, os conselheiros Lívia, Fernando e Rita. Vou designar o conselheiro Caio. O que quer fazer, Andréa? Diga. Já tenho pronto. O conselheiro Caio também. Então, é porque ele vai botar aquela súmula que eu não concordo. Coloco ela e você vai pela porque o seu é maior, você vai o seu pela DV, você quer fazer DV? Posso fazer, por favor, eu acho até melhor. Então, designada Andréa, DV Caio. Ok? Vamos dar um intervalo, Tainá pode parar um pouquinho, vamos dar um intervalo até 4h05. 9 minutos de intervalo, ok, gente?